conseguimos partilhar e assim sucessivamente vocês partilham pelos outros e quem sabe ao longo dos anos conseguimos formar uma rede de astrofísicos no nosso país e que podem contribuir de forma significante para o desenvolvimento desta área e áreas correlacionadas em Moçambique. A minha apresentação não vai ser a apresentação possivelmente típica em que apresento factos simplesmente sobre a astrofísica, mas penso que o mais importante da minha apresentação, que eu pretendo deixar ficar, é a ideia do porquê que faz-se ciência e, acima de tudo, como é que essa ciência, no final do dia, traz um benefício para nós. Porque muitas das vezes nós olhamos ciência como algo que existe, mas que não tem tanta relação no dia a dia daquilo que nós fazemos, ou como só uma coisa que nós estudamos, mas no final do dia não tem aplicação. Então, acho que, como professores, uma das melhores coisas que nós podemos fazer para os nossos estudantes é contextualizar tudo aquilo que nós ensinamos. Até que ponto isso faz sentido e por que o exercício de pesquisa, o exercício de pergunta de forma contínua pode sim melhorar a vida da sociedade no final do dia. Então, a minha apresentação girará em torno disso. Vou, obviamente, também falar um pouco da minha pesquisa, mas a maior lição que eu quero que todos nós podemos ter no final da apresentação é que devemos incutir os nossos estudantes qual é a verdadeira importância da ciência. Então, falando sobre ciência, eu tenho certeza que todos nós na audiência, tanto do outro lado, tanto aqui online, conhecemos este grande cientista chamado Albert Einstein. E Albert Einstein, obviamente, trouxe contribuições inúmeras na ciência e essas contribuições, no final do dia, beneficiam a todos nós no nosso dia a dia. É impossível vivermos sem aproveitar-se daquilo que ele contribuiu. Ele, obviamente, é mais famoso pela teoria da relatividade geral e quando a gente pensa sobre a teoria da relatividade geral, muitas das vezes só pensamos nas equações, etc, etc. Mas qual é a verdadeira utilidade dessa teoria de relatividade geral? É muito simples. E vou explicar aqui de forma um pouco superficial. Basicamente, tudo começou em 1905, onde ele publica a teoria de relatividade especial. E 10 anos depois, ele propõe a relatividade geral. E a relatividade geral, de uma forma resumida, é que quando um objeto massivo encontra-se no espaço, ele deforma o espaço à sua volta. E ele chamou isso, a gravidade, nesse caso, uma distorção do tempo-espaço, em que qualquer coisa que esteja ao seu redor obedece àquela curvatura do espaço e existem consequências por causa daquele campo gravitacional naquele local. E uma das consequências, obviamente, é a deformação do espaço. E nós podemos ver nessa pequena ilustração onde a luz dobra-se na presença de um campo gravitacional forte. E qual é a importância disso? Nós podemos ensinar os nossos estudantes que, olha, a gravidade é a deformação do espaço, ou a curvatura do espaço, e que qualquer corpo que esteja ao seu redor distorce para poder obedecer àquela curvatura. Mas a verdadeira importância disso, ou a contextualização da gravidade, neste caso da relatividade geral, é que se não tivéssemos essa informação que o espaço é deformado quando o objeto massivo encontra-se ao redor da sua região, existem tecnologias que seriam impossíveis de serem desenvolvidas ou até seriam impossíveis de ter uma utilidade prática. Por que eu digo isso? É que a relatividade geral explica que próximo a essas regiões onde existe esse campo gravitacional, onde a gravidade é forte, significa que a passagem do tempo torna-se cada vez mais lenta. Então, se nós temos um local, por exemplo, aqui na Terra, temos uma certa gravidade, mas quanto mais distante do campo gravítico, nós temos uma outra consequência, que é a passagem diferenciada do tempo. Então, se vê que objetos que encontram-se próximo a um campo gravitacional forte
sentem a passagem do tempo cada vez mais lenta. E falando da aplicação ou da contextualização prática disso, onde é que isso se encontra? É que não existe nenhum sistema de GPS que podia funcionar corretamente sem que nós tivéssemos essa informação da distorção do espaço-tempo, e a consequência disso é que a passagem do tempo seria diferente. Para dar uma pequena ilustração, se nós temos, por exemplo, um relógio aqui na Terra e um relógio que encontra-se no espaço, a passagem do tempo desses dois relógios nunca será igual por causa da relatividade, obviamente. Então, se vê que não teríamos nenhum sistema como Yango, nenhum sistema como Uber, nenhum sistema como Google Maps. E em termos de erros de precisão, o que isso poderia significar? É que, por exemplo, se nós temos se nós não corrigimos o tempo em escalas de nanosegundos, existe diferença ou erro de posição de dezenas de metros. Só para ter noção, em nanosegundos. Então, se nós temos, por exemplo, um, uma falta de correção para o tempo em milissegundos ou até em segundos, o que é quase exagerado, nós temos um erro de posição de até quilômetros. Então, significa que se o exercício da verdadeira compreensão de como a natureza funciona não tivesse sido descoberto por Albert Einstein, essas tecnologias, hoje em dia, não seriam viáveis. Mas aqui é que entra o mais importante. É que Albert Einstein, quando começou a estudar a relatividade geral, ele não tinha nenhum objetivo de desenvolver GPS para o uso da humanidade. O principal objetivo dele era compreender qual é a natureza do espaço-tempo, qual é a verdadeira natureza da gravidade. E, consequentemente, por causa da sua descoberta, houve informação capaz de viabilizar tecnologia que é útil no nosso dia a dia. Então, sempre que nós estamos diante de um assunto importante relacionado com a ciência, nós não devemos simplesmente olhar a pior onde é que isto vai se aplicar, mas sim qual é a verdadeira natureza deste fenômeno que eu pretendo estudar. Então, eu penso que, de primeira, sempre que houver necessidade de contextualizar para os nossos estudantes qual é a verdadeira importância da ciência, exemplos específicos como esse nós devemos sempre providenciar. E existem vários outros exemplos que eu podia dar, e obviamente vou referenciar mais alguns, e mais para frente discutiremos sobre isso. E o segundo exemplo que eu queria dar é da Madame Curie. Eu tenho certeza que todos os professores de física e matemática química também, obviamente, já ouviram falar dela. Porque ela, e juntamente, obviamente, com seu marido, o Pierre Curie, eles descobriram a radioatividade. A radioatividade é nada mais, nada menos que a instabilidade que núcleos atômicos têm. Por causa da sua configuração não óptima, eles acabam libertando energia ou partículas, em forma de partículas beta, alfa, positivo, negativo, desculpa, alfa, beta, positivo, negativo, ou também raios gama. E qual é a importância em que isso traz-nos no dia a dia? É muito simples. É que se nós não tivéssemos, por exemplo, a descoberta de radioatividade, existem minerais que por si só emitem radioatividade, como por exemplo urânio, etc. E esses minerais radioativos não só são usados, por exemplo, a produzir energia nos reatores nucleares, mas hoje em dia também são usados em tratamentos médicos. Nós ouvimos a falar sempre que alguém, obviamente, teve cancro, etc, etc. E passou por uma quimioterapia ou passou por uma radioterapia. É importante perceber qual é a natureza desses elementos radioativos. Por quê? Porque nós não sabemos taxativamente como eles funcionam. É impossível termos uma aplicação segura para eles. E é por isso que a própria Madame Curie, ela perdeu a sua vida, maioritariamente por causa da exposição excessiva à radiação ionizante. Então, a compreensão de como é que esses núcleos atômicos comportam-se foi muito importante
para saber como manipular esses núcleos atômicos para o serviço da saúde humana. E não só tem aplicação para a parte da medicina, mas também tem aplicação para responder algumas perguntas científicas que nos inquietam, como, por exemplo, qual é a idade da Lua? Ou, por outra, quantos anos uma determinada rocha tem? E para o caso da Lua, por exemplo, nós olhamos para aquilo que chamamos de radioisótopos e tentamos perceber, ok, neste mineral ou nesta rocha que temos na Lua, qual é a quantidade, por exemplo, de elementos estáveis que existem? E para podermos datar a idade da Lua, usamos o carbono 14. Então, nós, com equações tão simples como essa que eu mostro aqui, podemos saber qual é a idade da Lua, porque nós calculamos qual é o número de, de, de nucleidos que foram se desintegrando ao longo dos anos. E com essa informação, é possível saber que, olha, se agora nós temos X nucleidos, quando é que nós tínhamos, quantos nucleidos nós tínhamos inicialmente, com base nisso podemos calcular o tempo em que aquela rocha existe. E para além do mais, quando nós olhamos para exemplos como os da Madame Curie, inicialmente eles queriam perceber a natureza desses radioisótopos e não só. Eles descobriram que existem vários outros elementos capazes de emitir essa radiação. E se esses elementos não tivessem sido descobertos e protegidos da forma correta, a taxa de enfermidades causadas por radiação ionizante ia aumentar. Então, em casos onde existem acidentes nucleares, em casos onde existem reatores nucleares, se nós não conhecermos a verdadeira natureza desses elementos, é impossível nós extrairmos o melhor proveito desse tipo de material. Então, mais uma vez, o que eu pretendo transmitir aqui é que o exercício de compreensão de como a natureza funciona é o principal fator que conduz à ciência. E, por outra, é o que permite que nós possamos ter mecanismos para o desenvolvimento da nossa sociedade e, acima de tudo, melhorar a vida humana no seu todo. Então, é basicamente isso que eu podia trazer aqui. E a pergunta que sempre faço é que o que na verdade significa estudar a natureza? O que é a natureza por si só? E o que nós queremos estudar? Então, eu trago aqui um vídeo que vai nos trazer uma perspectiva, não só da escala que existe no nosso universo, mas o que nos conduz a ter essa curiosidade de estudar a natureza. Espero que esse vídeo não tenha sido mostrado antes, para não ser uma repetição, mas é um vídeo curto de aproximadamente 1 minuto. Nessa escala, nós conseguimos ver do pequeno ao maior, onde se tivéssemos a imaginar, temos de cima uma câmera. E aqui tem uma unidade, quilômetro. Ou chegou uma fase em que já não usamos quilômetros. Desculpa, Ramiro. Será que esse vídeo tem áudio? Deste lado não conseguimos ouvir. Não, não tem áudio. Simplesmente ele só mostra as escalas. Não percebi? Ele não tem áudio, simplesmente só mostra as escalas.
Ah, ok, ok. Aqui nós vamos para uma conversa. Bom, bom, então, basicamente, o que este vídeo tenta nos ensinar é que nós vivemos num universo quase que infinitamente grande, mas ao mesmo tempo quase que infinitamente pequeno, onde nós temos a Terra, no nosso sistema solar, que temos uma estrela, e existem outros planetas orbitando essa estrela, e nós fazemos parte de uma galáxia que existem bilhões de milhões de estrelas, e que essa galáxia faz parte de um universo onde existem bilhões de galáxias. E a pergunta que nós podemos fazer é muito simples. Como é que tudo isso veio a existir? E como é que nós podemos estudar e entender esse universo? E a analogia que eu sempre dou é que imaginemos que nós vivemos em Maputo e nós nunca saímos de Maputo. Tudo aquilo que a gente sabe sobre o mundo só é Maputo. E de repente um dia nós descobrimos que existem outras províncias no nosso país, basicamente isso. E depois descobrimos que não. Existem outros países também. Depois descobrimos que nós fazemos parte de um continente e que existem outros continentes, que esses continentes têm outros países, esses países têm províncias, etc, etc. E tem pessoas também por lá. Então, a primeira coisa que eu acho que pela natureza humana vamos nos perguntar é: será que eles vivem como nós? Como é que o país deles se originou? O que eles falam? Qual é a cultura deles? Como é que eles vivem? Então, todas essas perguntas nós nos fazemos porque queremos perceber qual é a natureza do universo onde nós vivemos. E ao mesmo tempo fazemos perguntas a, a larga escala, mas também podemos fazer perguntas a uma escala menor. Em que, como é que do que é composto o sangue que está nas nossas veias? E qual é a natureza desse sangue? Será que esse sangue tem partículas? O que essas partículas significam? O que são moléculas? O que são átomos? Então nos perguntamos sempre coisas fundamentais. E no processo de fazer essas perguntas de descoberta, é aí que eu volto a referenciar que conseguimos compreender a verdadeira natureza de onde nós estamos e com isso nós conseguimos, obviamente, produzir um, mecanismos de melhorar a vida na sociedade. E se você for observar de noite, em qualquer área escura ou em qualquer lugar onde existe pouca poluição luminosa, é que todas as estrelas que nós observamos de noite encontram-se dentro desse pequeno círculo que vocês veem aqui na imagem. Literalmente todas as estrelas que nós observamos de noite encontram-se dentro desse pequeno círculo. Então, isso nem é sequer 1% das estrelas que existem na nossa galáxia. Então, a astronomia ou astrofísica, nesse caso, o verdadeiro objeto de estudo é o universo. E começamos a estudar todos os corpos celestes que existem e todos os corpos celestes que nós podemos imaginar.
E se formos a fazer uma escala entre o Sol e o nosso planeta, essa é basicamente a escala que nós temos, onde o nosso planeta é um pixel nessa imagem. É literalmente insignificante comparativamente com, com os outros planetas, obviamente, que existem planetas maiores que ele, mas comparativamente com o Sol. E é impossível não se perguntar de que é feito este Sol. Por que esse Sol tem este tamanho? Por que esse Sol tem essa coloração? Como é que esse Sol originou? Como é que esse Sol está exatamente na posição onde está? Entre outras perguntas, nós podemos nos fazer. E se olharmos para o Sol comparativamente com outras estrelas, também percebemos o mesmo, em que o Sol é quase nada aqui, comparativamente com outras estrelas. E nessa escala, a Terra nem é visível, só para nós termos noção. Então, são muitas perguntas que a gente vai se fazendo, por exemplo. Por que existem sóis de diferentes tamanhos? Por que essa estrela, esse sol, entre aspas, é branco e não amarelo? Ou por que existem estrelas que têm diferentes cores? Então, este exercício de questionamento faz com que a gente procure mecanismos de estudar o universo. E esses mecanismos nos fazem desenvolver competências capazes de ser aplicáveis em outras áreas também. Então, aqui mais um exemplo, não vou perder muito tempo a tentar comparar. Basicamente, é só para nós, se formos reduzir, por exemplo, o tamanho do Sol ao tamanho de um glóbulo branco, um, que encontra-se, obviamente, no nosso corpo humano. A nossa galáxia teria o tamanho dos Estados Unidos, só para vocês terem noção disso. Um glóbulo branco tem um tamanho comparativamente ao fio do nosso cabelo. E nesse mosaico, nessa imagem, um, essa imagem foi tirada pela sonda Voyager, que encontra-se no espaço, neste exato momento, a mais de 200 bilhões de quilômetros da Terra. Ela tirou essa fotografia, já não lembro em que ano, mas ela tirou essa fotografia quando passava por Neptuno. E essa fotografia foi tirada a 4,6 bilhões de quilômetros da Terra. Neste pequeno pixel, não sei se vocês conseguem ver, espero que consigam ver, está a Terra. Então, para vocês terem noção do quão ínfimos nós somos perante o universo, mas a pergunta é: por que existe o universo do jeito que existe? É o que nos motiva a estudar ele. E aqui, por exemplo, há momentos em que as pessoas perguntam: mas nós vamos perder tempo a estudar estrelas, ou a ver estrelas, ou a estudar o universo, enquanto nós podíamos estar a fazer uma outra coisa útil. Este exemplo é muito, mas muito importante, porque nós não somos uma configuração única. Ao redor dos nossos planetas existem corpos como esses asteroides, em que eles não se importam e não têm nada a ver conosco. E se nós não tivermos o cuidado de rastrear ou estudar esses corpos celestes, eles correm risco de colidir com a Terra. E acreditem ou não, se um asteroide deste tamanho, por exemplo, colide com a Terra, esse asteroide chama-se Apophis. E existia uma possibilidade dele colidir com a Terra em 2031. Obviamente que os cálculos foram refeitos e percebeu-se que a órbita do asteroide não vai passar para colidir com a Terra, mas vai passar próximo à Terra. Pelos últimos cálculos, eu me lembro aqui, o asteroide vai passar entre a órbita da Terra e a Lua. Mas imaginemos que nós não conseguimos e nem temos noção que esses corpos existem. Um dia nós podemos ter a infelicidade de uma colisão e a vida na Terra, infelizmente ou felizmente, pode acabar. E tenho que referenciar que esses asteroides, ou em escalas menores, meteoritos, assim, se quisermos chamar, eles colidem com a Terra todos os dias. Só que são tão ínfimos que não têm um impacto necessariamente significante, mas eles colidem com a Terra. Então, estudar e rastrear esses asteroides é um papel muito fundamental. Infelizmente, nos nossos países africanos não fazemos isso, mas os países mais desenvolvidos, como Inglaterra, Estados Unidos, etc., eles têm programas de rastreio de asteroides, onde existem técnicas de radares que eles usam para mandar sinais e poder estudar a órbita desses corpos. E com isso nós podemos proteger a vida na Terra. Por quê? Porque se nós conseguirmos descobrir ainda a tempo que um asteroide está em rota de colisão com a Terra, podemos mandar sondas que podem desviar de uma forma ínfima
a trajetória deles e ao longo dos anos a trajetória pode falhar a colisão com a Terra e salvar vidas. Então, sempre que as pessoas falarem uma coisa do tipo, estudar estrelas, estudar o planeta, o universo não tem nenhuma importância, é uma mentira. E eu espero que essa informação fique dentro de nós e dentro de cada um de nós, de perceber que o universo não é, desculpa, a Terra não é um planeta isolado do universo, mas faz parte dele. E se nós não compreendermos a dinâmica, o que constitui todo esse universo, nós corremos risco de até perder a vida que nós temos. Então, obviamente, não vou também perder muito tempo a falar sobre o espectro eletromagnético, eu sei que tem informação sobre tudo isto, mas o importante de referenciar é que o espectro eletromagnético é como o universo comunica-se conosco. Porque a radiação ou as ondas eletromagnéticas existem independentemente de nós estudarmos elas ou não. Mas quando nós passamos a perceber que o universo emite todas essas ondas no espectro, permite-nos fazer inúmeras coisas, desde produzir tecnologia, desde conseguir fazer diagnósticos médicos, etc, etc. Produzir tecnologia de infravermelho, como por exemplo aqui nessa imagem da cobra vendo o buraco. Fazemos o mesmo, por exemplo, quando nós queremos estudar estrelas, estudar corpos que emitem infravermelho, que é o calor, na verdade. E também, aqui tem um exemplo de um raio-x. O raio-x foi descoberto também acidentalmente, assim poderia dizer acidentalmente. E aí, a principal intenção do Röntgen, quando ele estava a estudar a natureza das ondas eletromagnéticas, não era desenvolver nenhum diagnóstico médico. Ele só queria saber exatamente qual é a natureza dessas partículas, porque elas se comportam de uma forma e não de uma outra. E temos aqui micro-ondas, que também é importante. Temos aqui raios gama, raios X, ultravioleta, entre outros. Então não vou especificar aqui as coisas, mas essa é a forma de como o universo comunica-se connosco. Porque essas estrelas emitem infravermelho, algumas emitem ondas de rádio, raios X, raios gama, e todos esses processos nós só podemos estudar se tivermos equipamentos sensíveis a essa faixa do espectro eletromagnético. E aqui tem uma imagem um pouco mais detalhada, onde existem instrumentos que, obviamente, estão disponíveis para fazer inúmeras pesquisas. E se nós não tivermos informação, por exemplo, da composição atmosférica, e por que cada instrumento tem que estar localizado numa altitude ou num sítio específico, é impossível termos acesso ao universo. Por exemplo, se nós queremos estudar raios gama e colocarmos equipamentos aqui na Terra, podemos sim, mas a sensibilidade ou a verdadeira precisão desse instrumento não vai ser viável. Depois colocamos eles no espaço, onde existe pouca interferência da nossa atmosfera. E também a atmosfera é como se fosse um filtro, onde deixa passar certas partes da onda, do espectro eletromagnético e as outras ele bloqueia. E existem várias missões que estudam diversos corpos celestes, desde estrelas, galáxias, planetas, etc. E aqui eu mostro mais na área em que eu tenho mais informação e trabalho mais, são a área de planetas extrasolares ou planetas que estão fora do nosso sistema solar. E todas essas missões já fizeram e fazem trabalhos incríveis, como por exemplo o Kepler, obviamente já foi destituído, já não está em funcionamento, o Hubble, o recente James Webb Space Telescope, que está trazendo imagens e informação incrível sobre coisas que nós não fazíamos noção que existem. Então, se nós também formos olhar para aquilo que são os benefícios ou ganhos que essa pesquisa já nos trouxe, existem várias. Eu não vou, obviamente, mencionar um por um, mas temos aqui, por exemplo, os sensores dos celulares, das câmeras celulares. Essa tecnologia foi desenvolvida pela NASA no contexto de ter câmeras cada vez mais menores para missões espaciais. E através dessa intenção, acabou-se adaptando o mesmo tipo de tecnologia para os celulares. E hoje em dia é impossível nós vivermos sem um telefone. Obviamente tem essa tecnologia e as empresas ganham muito dinheiro por causa disso. Mas a informação de onde surgiu a necessidade de ter esse tipo de tecnologia, as pessoas às vezes não sabem, mas literalmente surgiu
no contexto da pesquisa e da exploração espacial. E temos outros exemplos, como esse termômetro que podemos ver, purificadores de água, para aqueles que já viajaram e estiveram num aeroporto onde faz muito frio. Já se depararam com um avião a ser pulverizado, obviamente por causa da temperatura. E esses pulverizadores literalmente foram desenvolvidos no contexto de exploração espacial. Porque, obviamente, se forem olhar para o perfil vertical da temperatura da nossa atmosfera, uh, não é como se pensem que quanto mais vais para altitudes maiores, a temperatura é maior, mas é pelo contrário. E também existem células solares que foram desenvolvidas também no contexto de exploração espacial. Entre outras tecnologias, eu sugiro que possam ver algo chamado NASA Spin-off Technology, onde mostram como é que a exploração espacial permitiu o desenvolvimento de várias tecnologias. E não vou, obviamente, conseguir falar sobre todas as tecnologias aqui, mas podem procurar mais essa informação com detalhes e onde ver que existem vários, mas vários produtos que, graças à exploração espacial, foram permitidos a sua existência para o nosso próprio benefício. E falando mais daquilo que eu, em particularmente, faço, que a minha pesquisa está virada à busca de vida extraterrestre, é onde, é onde eu passo a maior parte do tempo a fazer a minha pesquisa. É exatamente nisso, em que, como eu dei aquela analogia, se nós descobríssemos que toda a nossa vida vivemos em Maputo e de repente descobrimos que existe uma província sei lá, chamada Niassa, e em Niassa existem pessoas, ou nós gostaríamos de saber se lá em Niassa existem pessoas. Como é que nós iríamos abordar esse assunto de forma científica? É basicamente essa questão. Será que o nosso planeta é o único que tem vida? Ou existem outros planetas que têm vida? E o campo de pesquisa chama-se SETI, que em inglês significa Search for Extraterrestrial Intelligent Life, que é a busca de vida inteligente extraterrestre. E o primeiro mecanismo que nós queremos olhar quando buscamos vida em outros planetas é uma zona chamada zona habitável. O que é isso, zona habitável? Basicamente, é uma zona onde a água é possível encontrar-se no estado líquido. E por que nós queremos água no estado líquido? É muito simples. É que a água é um ótimo solvente para poder gerar vida. Aquilo que nós chamamos de sem água não há vida. Então, essa zona habitável permite com que a água esteja no estado líquido e, com base nisso, podemos ter condições que possam facilitar o desenvolvimento de vida. E a zona habitável é uma zona fixa. A zona habitável depende do tipo de estrela. Se forem ver neste diagrama, a zona habitável encontra-se numa região em que o planeta não pode estar muito distante da estrela e também não pode estar muito próximo da estrela. Tem que literalmente estar numa posição correta. E a zona habitável, neste caso aqui, é denominada pela cor verde. Então, por exemplo, se temos estrelas muito quentes, aquelas estrelas chamamos de estrelas azuis, é que a zona habitável, obviamente, será mais distante. E se temos estrelas muito pequenas ou mais frias, em termos de temperatura, a zona habitável será literalmente mais próxima. Então, para estrelas como o Sol, que é o diagrama, que é a imagem no diagrama que está no meio, observamos que está numa zona intermediária. Não está tão distante, mas também não está tão próximo. Então, o que esses planetas buscam é encontrar sistemas solares semelhantes aos nossos, em que existem planetas que estão próximos dessa zona habitável ou na zona habitável. E a zona habitável também não é fixa, ela é variável. Eu podia falar aqui de inúmeras condições de habitabilidade, mas é um capítulo inteiro sobre a nossa área, mas simplesmente dar a conhecer essa informação. E nós já descobrimos, obviamente, planetas que, que estão na zona habitável. Um desses sistemas chama-se TRAPPIST-1 System, em que temos 3 planetas na zona habitável. Obviamente que ainda está-se a estudar a possibilidade e avaliar essa atmosfera desses planetas para poder entender a dinâmica deles e procurar perceber se existe alguma possibilidade ou existe algum elemento que dá-nos a entender que é de origem biológica, ou seja, que existe alguma coisa capaz de produzir moléculas que só a vida pode produzir. Então, como é que nós fazemos essa avaliação da atmosfera? É muito simples. É que usamos espectroscopia, em que nós avaliamos a quantidade de cada elemento importante ou essencial
que só é produzido através de processos biológicos. Por exemplo, podemos observar o metano, podemos observar o CO2, o dióxido de nitrogênio, entre outros elementos que existem. Agora está a falar de um novo elemento chamado dimetil sulfato, em que recentemente houve um estudo de Cambridge que comprovou que existe um planeta que tem esse elemento só é possível ser produzido através daqui. Então, neste pequeno diagrama que nós temos, neste gráfico, nós observamos que aqui temos a Terra, por exemplo, representada por esta cor aqui. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para a composição química da nossa atmosfera e depois observamos a composição química de outras atmosferas e comparamos com o espectro da Terra e buscamos semelhanças. Então, se um planeta tem uma atmosfera semelhante à nossa, nós atribuímos que há uma possibilidade de existir um comportamento biológico lá, ou uma atividade biológica. E com base nisso, fazemos investigações ainda mais aprofundadas para podermos averiguar a informação. Então, basicamente, esse é o tipo de analogias que nós fazemos. E não só nós queremos buscar vida através da nossa atmosfera, mas queremos também estudar planetas próximos a nós que existe indicação que já houve vida lá, ou já houve hum, condição para o desenvolvimento da vida. Neste caso, é o planeta Marte, porque é um planeta que tem uma gravidade próxima à nossa, em termos por causa do tamanho, tem a duração do dia também próximo ao nosso planeta e que pode condicionar, por causa da sua formação geológica, que já houve vida. Então, existem sondas que estudam o planeta Marte com a intenção de perceber se já houve vida e o que aconteceu naquele planeta para com que essa vida tivesse desaparecido. E porque nós ainda não sabemos se literalmente a vida começou ou não aqui na Terra, existe uma teoria chamada panspermia, em que uh, postula-se que a vida pode ter originado num outro planeta, mas através da colisão daqueles asteroides que eu falei anteriormente, é possível que algumas moléculas de vida tenham saído de um planeta para o outro e tenha se formado vida no planeta dessa forma. Mas, obviamente, não existem evidências científicas que comprovam isso. Então, ainda é uma hipótese que se levanta. E, como eu referenciei, o Marte tem uma geologia muito próxima à nossa, o que faz pensar que já houve vida, já houve água no planeta, e por algum motivo, por algum mecanismo, essa vida desapareceu. E em Marte temos sondas. Uma delas é chamada Curiosity. Existia também o Mars Rover, que infelizmente o tempo de vida da bateria foi e parou de funcionar. Mas o principal objetivo dessa sonda é extrair as rochas, etc, etc, e poder fazer análise da composição através dos instrumentos científicos que esse instrumento carrega. E é um instrumento muito inteligente, é um robô, na verdade, construído pela NASA e foi lançado para o Marte para poder fazer a avaliação. E, obviamente, até então ainda não temos informação sobre composição que indica que já houve vida no planeta. E, obviamente, também há especulação e há planos de levar-se tripulações humanas para o planeta. A empresa SpaceX, que eu tenho certeza que já ouvimos falar do Elon Musk, tem esse objetivo de levar pessoas aqui na Terra para irem viver em Marte. Mas isso ainda é um sonho, ainda não é uma realidade. Por que eu digo isso? E por que eu digo que ainda existe espaço para nós, em qualquer canto do mundo, contribuirmos nesse processo? É que no espaço nós temos radiação ionizante. Obviamente que boa parte dessa radiação ionizante não chega à Terra por causa da nossa atmosfera e também por causa da nossa magnetosfera. O que é magnetosfera? Que é uma esfera do campo magnético que protege contra raios cósmicos e contra toda essa radiação ionizante que existe. E a origem desta magnetosfera está no núcleo da Terra. O que acontece é que no núcleo da Terra nós temos o ferro e o níquel no estado líquido. E nós sabemos que esse fluxo de corrente, esse fluxo de eletrões, obviamente, produz corrente. E, e sabemos que também corrente variável, no final do dia, produz campos magnéticos. Na verdade, é exatamente isso. Nós observamos as equações de Maxwell. Então,
Se nós temos um campo magnético terrestre, ele obviamente um, nos protege dessas radiações cósmicas. Mas, fora do nosso campo de proteção, o nosso campo magnético, nós não temos essa proteção contra os raios cósmicos. E nós sabemos que uma das coisas que acontece é que Marte não tem um campo magnético similar à Terra. O que acontece é muito simples. É que, ao caso da Terra, se nós não tivéssemos um campo magnético, a taxa de mutação aqui na Terra seria muito instável. E não sabemos se a vida teria a capacidade de se desenvolver. Por quê? Porque a radiação ionizante, tal como nós conhecemos, ela interage diretamente com o nosso DNA. O que acontece é que, ao interagir, por exemplo, com as células do nosso organismo, duas coisas acontecem. Primeiro, obviamente, é que a água que nós conhecemos, a água compõe 70% do nosso organismo, quando interage com a radiação ionizante, dois mecanismos acontecem. Um é que produz-se água oxigenada e radicais livres. Não vou explicar aqui com mil detalhes, né, sobre por que isso é um problema, mas isso afeta a permeabilidade da nossa membrana celular. E automaticamente, se nós temos esses radicais livres de água oxigenada nas nossas células, ao longo do tempo isso produz cancro. E se tu tens, o teu DNA afetado a todo instante, a tentar se reparar, vê que a taxa de mutação vai aumentar. Dois, se tu tens produção de células cancerígenas, obviamente que o tempo de vida para os indivíduos não vai ser o mais ideal possível. Então, se nós não temos um mecanismo de proteção num planeta sem um campo magnético terrestre, é impossível a sustentabilidade de vida. E esse é um campo aberto, ou seja, ainda não existem soluções para esse problema. Então, dentro, por exemplo, das nossas aulas, podemos discutir com estudantes, podemos perguntar a eles como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos fazer aquilo, como é que nós podemos propor soluções para tal. Eu tenho certeza que pode-se discutir, pode-se criar mecanismos de fazermos sempre esse tipo de interação e podemos auxiliar no que for necessário. Então, esse é um campo, como eu sempre costumo dizer, ainda aberto. Não importa se nós estamos em Maputo, em Maracuene, sei lá onde, nós ainda podemos contribuir para aquilo que são as perguntas mais abertas no campo científico, especificamente no campo de busca de vida extraterrestre. E aquilo que eu expliquei foi basicamente isso, onde existem essas partículas que o Sol emite e a nossa Terra protege-nos contra essas partículas através do seu campo magnético. Isso permite, obviamente, a estabilidade da vida aqui na Terra. E, em termos de busca de vida extraterrestre inteligente, o que nós buscamos simplesmente é sinais que indicam a presença de tecnologia. Eu vou dar uma ideia. Se, por exemplo, encontrarmos no mato a ir para a fronteira de Goba, para quem conhece, então nós estamos a escutar rádio e simplesmente só temos um ruído, não temos nada. Mas de repente nós giramos aquele nosso oscilador e encontramos uma frequência que uma emissora está a transmitir uma informação. Automaticamente detectamos que existe presença de alguém que está a nos providenciar uma informação da sua existência. Na faixa de rádio, especificamente, é mais simples, porque as ondas de rádio elas propagam-se no espaço sem muita interferência do seu meio. Então, é o mecanismo que nós usamos para poder detectar e procurar sinais de vida extraterrestre. E, em particular, em astronomia, nós temos uma regra em que quanto maior for o nosso instrumento, melhor, porque vai nos dar melhor detalhe da informação que nós estamos à procura. Esse é um radiotelescópio que encontra-se na China. Esse é o maior radiotelescópio do mundo. Só para terem noção, o diâmetro desse radiotelescópio é de 500 metros. Então, com este tipo de instrumento, chama-se FAST. Este. Nós buscamos também analisar sinais de vida extraterrestre. E existem outros instrumentos, mas basicamente, para resumir, o que é isso de resolução? É mais ou menos isso, em que quanto mais pixels tivermos numa imagem, mais detalhes sobre essa imagem nós podemos ter. E o mesmo atribui-se para a radioastronomia. É que quanto maior for o nosso instrumento, mais pixels nós podemos obter e mais detalhes sobre o universo nós podemos também estudar. E existem vários telescópios espalhados
no mundo. Esse é um dos instrumentos em que alguns dos nossos colegas aqui trabalham com eles, quase todos, exceto eu, chamado Meerkat, que encontra-se na África do Sul. E esse instrumento faz parte de um projeto que eu tenho certeza que meus colegas já falaram dele, chamado SKA, e não vou falar muito sobre ele, mas também é o maior experimento científico do século XXI, basicamente que é para estudar ao máximo detalhe possível o universo, em várias frequências, obviamente, na faixa de rádio. E como o Francisco no princípio mencionou, eu trabalho com este instrumento já há uns 2 anos agora. Esse instrumento encontra-se em Califórnia, nos Estados Unidos, chama-se Allen Telescope Array. Basicamente está numa floresta a norte de Califórnia, 4 horas e meia de São Francisco. E é aqui onde tudo acontece. Esse é o primeiro instrumento científico desenvolvido pura e simplesmente para buscar vida de sinais extraterrestres. São 42 antenas que são usadas para coletar ondas de rádio e fazermos diversas análises, obviamente, nessas ondas. E pronto. E tentamos detectar se existe algum sinal de vida ou não dentro da informação que nós coletamos. E neste observatório, aqui são as antenas, podem ver, espalhadas. Aqui é o Signal Processing Room, onde faz todo o processamento. Em cada uma dessas antenas tem cabos por debaixo da terra que vão para essa sala aqui, e é onde tudo é processado e toda a informação é avaliada. Então, em termos disto, o que é relevante mencionar é que nós coletamos uma quantidade exorbitante de dados. Só vocês terem noção, quando nós fazemos observações, chegamos a produzir 300 terabytes de dados a cada ciclo de observação. E é impossível observar e analisar 300 terabytes de dados com uma única pessoa. E é aí onde eu sempre costumo dizer que a astronomia possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias ou novas ferramentas de análise de dados que podem ser aplicadas em outras áreas. E para este caso específico, nós usamos inteligência artificial, desenvolvemos algoritmos capazes de avaliar e analisar e procurar detalhes ou anomalias nesses dados com uma precisão incrível e com uma velocidade, obviamente, também incrível. E dentro daquele observatório, nós também fazemos análise de vários outros instrumentos. Nós observamos, por exemplo, sondas que encontram-se em órbita de Marte, observamos Voyager, que, como eu especifiquei, está a mais de 12 bilhões de quilômetros de Terra. E observamos várias estrelas. E nessas estrelas, o que nós procuramos perceber é se existe vida ou não dentro desses sinais que nós recebemos. Ou existe alguma indicação que a vida, que esses sinais são de origem artificial. Pronto. Depois disso, uma coisa que eu também podia mencionar é que, por exemplo, a astronomia, radioastronomia no seu geral, nós produzimos enorme quantidade de dados. E não sei, posso até estar errado, mas não conheço um outro ramo de pesquisa que produz tanta quantidade de dados, tanto quanto radioastronomia. E a quantidade de processamento que existe é enorme. Por exemplo, eu falei do FKA, só para vocês terem noção. Em um ano, ele produz quantidade de dados equivalente a um mês de produção de todo o tráfego que existe na internet. Todo, literalmente todo o tráfego que existe na internet. SKA irá produzir em um ano. E a quantidade de computação que nós precisamos para tal é extravagante. Para vocês terem noção, eu aqui trouxe, são cerca de 135 quadrilhões de cálculos por segundo que os instrumentos de computação do SKA terão. Isso é equivalente a 600 mil anos para uma pessoa fazer manualmente. Aquilo que a computação do SKA fará em um segundo, levaria a um ser humano 600 mil anos para poder fazer. E em termos de armazenamento de dados, também um outro aspecto, porque, como eu disse, todos esses dados precisam ser armazenados. São mais de 700 petabytes de dados por ano. Porque se nós podemos colocar isso em filme na internet, são 140 milhões de filmes em HD. Até a própria Netflix não tem essa capacidade de fazer isso. Então, isso é que eu também sempre costumo dizer, que é importante obter essa informação e espalhar essa informação, porque às vezes as pessoas costumam dizer, mas nós vamos estudar astronomia para fazer o quê? O que aprende-se lá? Estudar estrelas, ver telescópios? Não. Nós fazemos muito mais além disso. Nós usamos instrumentos
como, por exemplo, aqui tem uma bolsa chamada FPGA, que usa-se para fazer o processamento rápido dessa informação que nós coletamos. Então, se nós observarmos a astronomia como um todo, vamos perceber que ganha-se muito mais além do que nós imaginamos. E dentro dessa pesquisa que nós fazemos, aprendemos essas técnicas que são incríveis, que são aplicáveis em várias áreas. E o prato principal, obviamente, que é programação, e, obviamente, análise de dados, é que tu ganhas a habilidade de trabalhar com dados de uma forma que nenhuma outra área pode providenciar. Não só por causa da quantidade de dados que nós trabalhamos com eles, mas também da complexidade da informação que nós pretendemos extrair desses dados. E torna isto muito mais interessante. Então, esses são exemplos que também podem ser usados no dia a dia, como nós queremos explicar e especificar a importância e aplicação daquilo que aprendemos na astronomia. E, bom, esse é o escapar que eu vinha falando dele, na África do Sul e também, acho que aqui na Austrália. E pronto, eu também, como já havia mencionado, trabalhei nesse observatório, onde eu fazia essas análises e passava horas e horas, madrugadas, a fazer observações. E, obviamente, isto está nos Estados Unidos, agora estou aqui na Inglaterra. E também, uma das coisas importantes que nós devemos fazer como cientistas e como pesquisadores é partilhar aquilo que nós fazemos. Aqui é um exemplo que eu dava. Eu falava sobre o meu trabalho numa conferência científica em Pensilvânia, Chicago, nos Estados Unidos. E sem nós comunicarmos o que fazemos, é impossível as pessoas saberem. E sem nós estarmos numa comunidade onde se trata desses assuntos, é impossível nós também obtermos feedback do que nós fazemos. Então, é importante que nós possamos ir ao público, falar com as pessoas sobre o que nós estamos a fazer, mostrar às pessoas qual é a importância disso que nós estamos a fazer, por que é relevante. E com base nisso, nós podemos formar uma geração mais robusta de novos cientistas moçambicanos ao longo dos anos. Pronto, aqui estão um dos meus artigos científicos publicados. Tenho certeza que podem ler se quiserem. Francisco depois pode também dar o link. E basicamente eu produzi um modelo capaz de simular todas as torres de telefonia móvel e perceber qual é a quantidade de sinais que se propaga para o espaço e será que existe possibilidade de se existir uma civilização extraterrestre detectar esses sinais. Mas não vou falar muito aqui, por causa do tempo também. E, por último, eu vou trazer aqui uma reflexão e às vezes as pessoas dizem, mas nós estamos a gastar dinheiro a observar estrelas. Porque esse dinheiro podia ser usado para matar a fome no mundo. Ou podia ser usado para fazer outras coisas, curar doenças, etc. Mas quando nós refletimos na essência, qual é o budget que é usado para a astronomia? Nós vamos perceber que é um ínfimo comparativamente com como se desperdiça dinheiro com outras coisas. E vou dar exemplo aqui, por exemplo, desde 2000, desde a criação da NASA até então, quanto dinheiro já foi gasto, mais ou menos? E observamos também qual é o budget que foi usado pela NASA em um ano específico. Podem ver, no ano 2015, o budget da NASA foi de 15, desculpa, foi de 17 bilhões de dólares. E se nós observarmos, por exemplo, qual é o budget que foi usado para a área militar nos Estados Unidos, vamos perceber que foi mais de 400 bilhões de dólares. Então, quando nós observamos esses números, a pergunta é simples: qual é o benefício de gastar 400 bilhões de dólares para guerras? Mas com o pouco que a NASA recebe, nós já conseguimos produzir benefícios incríveis para a nossa sociedade. Então, essa é uma reflexão em que devemos sempre trazer que, olha, não é tanto dinheiro assim como se parece que está a gastar para a ciência. E se nós formos observar qual é o benefício versus o custo, obviamente que existe uma ineficiência de budget para a NASA. E se houvesse mais budget, eu tenho 100% certeza que isso podia ser muito significante para as pesquisas. E é o mesmo que nós temos que tentar adotar dentro do nosso país. Tentarmos criar mecanismos de governo investir cada vez mais na educação, na pesquisa e em iniciativas que podem promover uma sociedade mais científica. E observando também o budget total que já se gastou da NASA desde a sua criação até 2011, percebemos que também é um ínfimo daquilo que se gasta. Então, se observarmos desde 1958 até 2011, a NASA recebeu um budget aproximadamente a 800 bilhões de dólares. Mas só em um ano,
de budget para a área militar dos Estados Unidos, percebe-se que gastou-se muito mais além do que isso pelo gráfico, aqui como mostra. Não sei se está muito bem visível, mas a ideia é basicamente mostrar aqui esse bar em azul, desculpa o termo, essa barra em azul mostra o budget da NASA e esse vermelho e outras cores mais acentuadas mostram o budget de um ano da área militar. E se formos a combinar o budget do Fundo Nacional de Ciência dos Estados Unidos em 2011, também foi ínfimo, quase nada, comparativamente com o que se gasta para a área militar. Então, existe essa preocupação de se dizer, está-se a desperdiçar dinheiro com ciência, etc., mas no final do dia não é tanto dinheiro como se parece. Então, no final do dia, eu acho que essas pequenas reflexões devem fazer parte do nosso dia a dia e devem fazer parte da cultura do aprendizado de Moçambique, principalmente para nós como educadores, em que temos que incutir qual é a verdadeira natureza da ciência e por que ela é relevante. E, acima de tudo, o que significa investir na ciência. E o benefício é inúmero e todos nós seremos uh, os mais no sentido das pessoas que mais se beneficiam desse investimento. Então, para mim, acho que é tudo. Já não há mais nada para se falar aqui, dessa pequena observação, onde, se quisermos, por exemplo, matar a fome no mundo, quanto dinheiro nós vamos precisar? São cerca de 37 bilhões de dólares por ano até 2030. E isso é nada comparativamente com o que se gasta a nível mundial em área militar. Só para você ter noção, são 2,11 trilhões de dólares que se gasta por ano para a área militar. Mas se literalmente nós quiséssemos matar a fome, só precisamos de 37 bilhões de dólares. E, e é muito dinheiro comparativamente com aquilo que se gasta. Então, no final do dia, cabe a nós sabermos o que priorizar e como podemos também incentivar aos nossos governos a fazerem esse investimento que é importante. E sem mais, muito obrigado. Espero que alguma coisa tenha ficado. Obrigado. Eu simplesmente espero que a intenção dessa fotografia não seja assustar os participantes das questões. Então, muito obrigado, Ramiro, pela excelente apresentação e, neste momento, abrimos o espaço para questões, comentários. Temos uma questão. Pode ir lá, para um pouco. Eu gostava de perceber se a busca de feita em conta tamanho é uma busca que é feita ao nível da realidade apenas ao nível da universidade. Não sei se conseguiste ouvir, Ramiro. Pode repetir para a minha pergunta? Acho que é melhor você passar a repetir todas as perguntas, porque de longe sempre tem uma dificuldade de ouvir. Ok, então o colega estava aqui a questionar se a pesquisa que fazes quanto à busca da vida extraterrestre é feita simplesmente na nossa galáxia, Milky Way, ou é feita também nas outras galáxias? Bom, até então, existe a ideia de, para ondas de rádio, nós fazemos simplesmente dentro da nossa galáxia. Mas existe também as pessoas que fazem fora da nossa galáxia, mas usamos técnicas completamente diferentes para estudar ou para tentar buscar vida extraterrestre em outras galáxias. As técnicas são usadas mais para infravermelho, mas dentro da nossa galáxia usamos mais ondas de rádio. Por quê? Porque pela distância, só para termos noção, a galáxia mais próxima de nós está a 2,5 milhões de anos-luz. Eu diria que nós íamos detectar, se existisse vida fora da nossa galáxia, íamos detectar esse sinal de como a vida era 2,5 milhões de anos-luz atrás. Então, não nos seria viável
fazemos estudos extragalácticos para ondas de rádio. É por isso que nós fazemos dentro da nossa galáxia. Mas existem sim estudos que fazem fora. No meu grupo de pesquisa, em particular, alguns dos meus colegas fazem busca de vida extraterrestre fora da nossa galáxia. Respondido. Ok. Então, ainda nesse ponto, né, da vida, da busca da vida fora do nosso planeta, eu gostaria de pedir que desses alguma explicação de quais sinais são esperados caso num planeta tenha vida, ou seja possível hospedar seres humanos. Que tipo de sinais são detectados nestes tipos de planetas? Ok. Vou voltar alguns slides atrás só para contextualizar melhor. Neste slide, como eu especificava anteriormente, é que nós buscamos por moléculas específicas nesses planetas, como nós observamos a sua atmosfera. E o que nós buscamos são moléculas que só uma atividade biológica pode produzir. Por exemplo, nós temos o metano. O metano, aqui na Terra, nós temos através de fezes, de gado, ou também temos no apodrecimento de plantas, em pântanos, etc. Mas também é possível que exista metano através de uma origem não explicável biologicamente, mas até então não sei qual é. Eu acho que até então não sabemos exatamente como é que é possível. Mas nós observamos por quantidades específicas, porque existe uma quantidade que, quando nós detectamos numa atmosfera, indica que existe uma atividade biológica que pode ser suficientemente para atribuir a existência de vida. Mas atenção, não é só uma molécula ou um tipo de molécula que vai nos dizer que existe vida. Não. Existem várias moléculas que existem. Alguns anos atrás falava-se de fosfina em Vênus, mas detectar simplesmente fosfina em Vênus não significa que existe vida em Vênus. Mas é uma série de moléculas, como, por exemplo, a água no estado líquido, mas, obviamente, a água no estado líquido, a única forma que nós temos como detectar na atmosfera através do vapor, mas mesmo este vapor de água deve existir uma quantidade que simplesmente a vida naquele planeta é que pode produzir essa quantidade. Por exemplo, o CO2, observamos também o CO2. É por isso, nessa imagem, por exemplo, aqui é a parte espectral, as linhas de absorção do CO2. Mas, comparativamente com a Terra, tem essa assinatura aqui, do CO2. É relativamente diferente dos outros planetas. Então, o que nós buscamos é semelhança dos espectros dessas atmosferas e comparamos com a nossa atmosfera. E quanto a sinais de rádio, porque estamos a falar de infravermelho, estamos a falar de ultravioleta, etc. E visível. Quanto ao sinal de rádio, é muito simples. É que na natureza, como eu expliquei, as estrelas emitem ondas eletromagnéticas. E existe uma coisa chamada... Alô? Francisco, consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Ok. Então, na natureza, essas ondas de rádio emitidas por estrelas têm um espectro específico e com uma largura específica. E na natureza, só é possível produzir um espectro tão largo, tanto quanto 50 Hz. Se nós detectarmos qualquer coisa acima de 50 Hz na natureza, significa que não é algo artificial. Então, nós procuramos sinais abaixo daquilo que a natureza pode produzir. E, com base nessa busca, é que nós podemos dizer que, olha, esse sinal é produzido por alguma atividade inteligente. Possivelmente existem sistemas de telecomunicação em outros planetas, não sabemos. Possivelmente existem radares em outros planetas, não sabemos. Então, nós buscamos sinais que só a atividade humana
é que humana, entre aspas, só uma atividade inteligente é capaz de produzir. Então, nas nossas observações, nós procuramos por largura de sinais extremamente estreitos e também tem uma particularidade. É que quando tu observas esses espectros, eles devem nos mostrar uma variação de frequência. Por quê? Porque qualquer sinal estacionário ou que vem daqui da Terra, ele não vai se desviar ao longo do tempo. No princípio, por exemplo, de uma ambulância. A ambulância muda de frequência. Quanto mais próximo estiver de nós, e também vai mudando quanto mais distante. Então, se nós observarmos um espectro que a frequência não varia, significa que esse sinal é estacionário. Não importa se a largura do espectro é muito estreita. Então, são essas e outras técnicas que nós observamos quando nós queremos detectar ou dizer que existe uma possibilidade desse sinal ser extraterrestre, de uma civilização inteligente. Ok, thanks, Ramiro. Temos mais uma questão. Ok. Não, pode. Sim, eu tenho uma questão. Não estou a poder pessoa de qualidade, de educação, de ciência, tudo mais, sempre. E agora vai falar das condições de vida da Terra, as condições. Temos um lugar de risco, a tentar registrar a grandeza e o suficiente para ver os elementos químicos necessários para a queda de uma vida. A minha questão é essa. E olhando para um slide que ele falava na reportagem, ele tem que pegar uma imagem mais importante, a reportagem falando disso. Eu queria questionar. Sem essa figura do modelo mais em relação a nós. O que é que fez? O que faz com uma questão em relação a nós? Principalmente enfim, sendo que aparece que ele pertence a aparece que eu ele capaz de ser escobar, pegando isso é uma coisa que pode ficar mais acho que aquele que não é não foi um básico que não Então, Ramiro, o colega aqui está a perguntar o porquê de nós estarmos à procura da vida mais inteligente em relação à nossa. E por que não no sentido contrário? Like, ao invés de achar que eles são mais desenvolvidos em relação a nós, por que eles não serem menos desenvolvidos? Bom, como eu referenciei antes, nós temos dois modos de procurar a vida. O primeiro é através de assinaturas biológicas ou traços biológicos na atmosfera que pura e simplesmente nos dizem que existe atividade biológica acontecendo nesse planeta. E o segundo é buscando ou inferência que existe uma atividade tecnológica acontecendo nesse planeta. Então, nesses dois contrastes, nós conseguimos tentar capturar as duas partes. Uma é que pode existir vida e não tecnológica, mas através da sua atividade biológica e observando a atmosfera desses planetas, e nós suspeitamos que existe vida por estarem numa zona habitável, numa estrela estável, etc, etc. Então, por mais que eles não desenvolvam nenhuma tecnologia, mas pura e simplesmente por terem atividade biológica normal, é que nós somos capazes de inferir que existe vida. E por contraste, se eles produzem tecnologia, também somos capazes de dizer, através das ondas de rádio, que essas tecnologias podem emitir. E é por isso que, por exemplo, na Terra, nós temos radares nos aeroportos, temos sistemas de telecomunicação. Nós não emitimos esses sinais com a intenção de sermos descobertos por civilizações extraterrestres. Embora existiram experimentos de emitir ondas de rádio para direções específicas na tentativa de fazer perceber que existe uma civilização neste planeta. Então,
Quando nós emitimos dessa forma, essas ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, nós não temos nenhuma intenção de ser detectados, mas por causa da quantidade de transmissores que nós temos e pela natureza dessas ondas de rádio, nós podemos ser detectados até milhares de anos-luz da Terra. Então, isso faz com que, se existe uma civilização em algum planeta fora do nosso sistema solar, produzindo tecnologia, que é ele ou não, dependendo do tipo de tecnologia que eles estão a usar, nós também podemos detectar. Então, de uma forma simplificada, é isso. É que nós não estamos a assumir que a busca deve ser somente para civilizações avançadas, mas também simplesmente para a civilização que produz qualquer traço biológico que existe vida naquele planeta. Não sei se fiz-me perceber. Parece que o colega não percebeu aqui a resposta. Ok. Não percebeu? Não percebi? Dizias que ele não percebeu? Não percebi. Não percebeu, mas vou tentar aqui explicar. Então, o que acontece Okay. Mas podemos discutir depois, se for necessário. Só para talvez não estragar Talvez eu podia intervir um bocadinho rapidamente. Porque eu percebi de que ele quer entender as motivações de nós estarmos à procura de uma outra coisa fora daquilo que nós somos aqui. Primeiro, não estamos à procura necessariamente de uma vida que seja mais ou menos inteligente que nós. Apenas de saber se existe uma vida com inteligência em algum outro lugar. E o segundo ponto é aquele primeiro ponto que o Ramiro avançou quando falou de Einstein a procurar perceber o espaço-tempo. As motivações científicas, muitas das vezes, não são levadas por uma posterior consequência. Nós queremos entender o que vai ser feito com aquilo. Depois, é consequência que muitas das vezes, antes de nós descobrirmos, não sabemos. Nós vamos procurar entender um conceito, uma realidade, movidos pela curiosidade e por querer perceber. Só que, ao estudar essas coisas, muito provavelmente, posteriormente, vai ser de grande utilidade. Eu entendi, mas a minha questão é, vai simplesmente porque fazer vontade, já fez. Então, tem uma simplesmente é nós. Eu quero perceber, por exemplo, para espaçar para que existe elemento que faz para não intervir que é não é necessário. Eu acho que você pode sabe, tentar relacionar isso com ficção científica, coisa difícil. Mas quando se busca pela vida, o que nós observamos são sinais que podemos ou podem ser produzidos. E uma das coisas que o meu colega esteve aqui a mostrar são essas coisas de dióxido de carbono, ozônio. Então, essas moléculas, quando observamos num planeta, estamos essas moléculas, há possibilidade de ter lá vida. Mas a outra coisa que devemos colocar é que a vida simplesmente não se refere a um ser humano, como pessoas como nós, mas até mesmo que a vida é mais simples. Pequenos, como chama isso? Pequenos possíveis. Onde a vida mesmo começa. Aquilo já é vida, não é só simplesmente o ser humano. Então, Francisco, uma coisa que eu também podia clarificar para o colega é que quando eu me refiro à atividade biológica que organismos podem ter, não me refiro só a seres humanos. Por exemplo, pode simplesmente existir vida num planeta composto de micro-organismos, vírus, bactérias, etc. E esses micro-organismos não são inteligentes, tal como nós pensamos, em termos de produzir tecnologia. E só pelo fato de nós assumirmos que micro-organismos produzem uma composição atmosférica,
que indica atividade biológica. Nós já partimos do princípio que estamos a assumir que essa vida não é mais inteligente que a nossa. E, por contraste, também, ao procurarmos sinais de vida extraterrestre que produz tecnologia, estamos a assumir que essa civilização talvez é tão quão inteligente, tanto quanto nós, ou ainda maior. Então, não temos essa presunção que não, estamos à procura de vida inteligente em relação a nós. Não, nós estamos à procura de vida no seu todo. Podem ser vírus, micro-organismos, bactérias, fungos, mas desde que produzam atividade biológica suficiente para serem detectados na atmosfera. Não sei se isso também faz perceber melhor. Eu para perceber. Acho que está tudo claro. Outra Ok. questão, Eu só queria acrescentar. não percebi? A minha questão, eu só queria acrescentar um ponto. Ok. Eu acho que a questão que eu estava falando é a questão que eu fiz de manhã. Que você diz que o mar e o vento são mais explorados. Né? Porque já tem aqui a existência de alguns fósseis ou existência de seres vivos. Né? Não vivos como se fosse uma pessoa. Orgânicos estão lá. Então, essa velocidade de existir lá dos seres vivos, né? O sistema de fósseis criou uma velocidade para o homem, mesmo mais aproximar-se ao mar. Né? Mesmo a quantidade de oxigênio relativamente ao nosso planeta, lá é um lugar mais ínfimas. Pois que está de manhã, saber se ainda há possibilidade de existir a vida do mar, por conta de houve mais estudos em relação a isso que já foram feitos recentemente. Então, já estou mais ou menos parecido. Alguma questão, comentário? Ok. Nós temos mais uma questão. Tudo bem, pode ser, tudo bem. Acredito que é a última. Sim, quando ele escreveu explicar, tem um slide que tem algumas estrelas que ele quer dar um salve específicos. Parece que é uma comparação das estrelas. Então, algum ponto isso já tem pessoas em geral. Quem vai fazer nesse slide. Neste slide, ok. Sim. Se calhar, estando aqui ou observando para a pessoa, se calhar é bravo, mas não conseguimos ver devido à atmosfera. Mas, olhando para essas outras estrelas, porque aqui quem está com a procurar para possíveis. Ok. Ramiro, não sei se podes explicar a diferença das cores das estrelas. É por causa da sua temperatura. É por causa da sua temperatura. A cor, na verdade, é designada por frequência ou comprimento de onda. Vamos ser mais específicos. E, obviamente, isso está relacionado com a temperatura. É por isso que, por exemplo, estrelas muito mais quentes são azuis, por exemplo. Neste slide eu mostro isso. As estrelas um pouco mais quentes são azuis. Tipo, na sua aparência visual. O Sol, obviamente, que é branco, mas parte da sua atmosfera aparece como amarelo. É por convenção, sempre vem assimilado como amarelo, etc. Mas por causa da condição atmosférica. E estrelas mais... Alô? Sim, pode continuar, né? E eu dizia, estrelas mais frias, obviamente, tem essa coloração um pouco mais alaranjada. Então, a temperatura da estrela, a temperatura da superfície da estrela, é que vai ditar mais ou menos que cor ela vai ter por causa do comprimento de onda, porque existe uma relação proporcional entre isso. E o tamanho da estrela também, obviamente, que vai de acordo com a sua temperatura. Não sei se deu para perceber. Eu vou perceber. Ok. E eu acredito que isso é algo que até numa noite estelar vocês podem observar mesmo a olho nu, porque se forem observar, por exemplo, a constelação de Orion, vão notar que diferentes estrelas elas apresentam
tonalidades diferentes. Uma estrela é alaranjada, outra é um pouco azulada. Então, a diferença de cores dita o quão quente ou o quão frio a estrela é. Porque as estrelas mais frias, elas apresentam uma tonalidade um pouco mais avermelhada ou alaranjada. Nem é o caso do Betelgeuse. Betelgeuse, tal como falamos ontem, é uma estrela muito grande, mas ela, comparada com o nosso Sol, ela é menos quente, porque a tonalidade dela é muito mais alaranjada comparado com o nosso Sol. Então, as cores têm a ver. Também podia trazer mais um exemplo. Também podia trazer mais um exemplo para quem quiser experimentar. Se vocês forem acender uma vela mesmo, aquelas velas que nós, quando costuma a energia, quando costuma ir embora, acendemos, vão perceber que na chama existe também uma coloração diferente. E ao perceber que temos a parte alaranjada, temos até a parte azul dentro daquela chama. E isso é porque existe um gradiente de temperatura, existe uma diferença de temperatura entre a chama mesmo da vela. Em que a parte mais azulada, obviamente, é a parte mais quente em relação à parte mais laranjada. Isso também é um experimento muito bom para poder ensinar sobre diferente coloração de uma estrela e a temperatura ali envolvida. Ok. Há mais alguma questão? Ou estamos todos satisfeitos? Ok, acho que podemos agradecer ao nosso palestrante mais uma vez e encerramos a sessão. Então, muito obrigado, Ramiro. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau e boa continuação do programa. Muito obrigado. Parece que hoje também estamos a ter um pequeno atraso no almoço, então para não ter que esperar ou perder tempo à espera do almoço, podemos executar a próxima atividade, que é a atividade